tô gravando aí. Vou botar gravar aqui no nosso Google Meet. Aí também, show de bola. É isso. Ó, gurizada, hein? Pô, fico contente aí do pessoal participar aí, galera. Contente aí. Faz todo mundo aí. Que legal. Tá, gente? Então, assim, ó, essa questão do acesso remoto é para vocês entenderem como é que a gente faz, tá? Isso aqui não é não vou pedir pra... Isso aqui tá fora do escopo da disciplina, mas eu acho que é importante para compreensão tudo que a gente for fazer daqui para frente em termos de configuração de equipamento, tá? Então, acho que é importante vocês verem isso aí, daqui a pouco peguem experimentem fazer esse tipo de configuração. Tem uma série de comandos que a gente tem que usar para habilitar o SSH, a gente tem que criar um usuário, a gente tem que criar uma senha, a gente tem que lidar também com a parte de segurança, né? Qual é a versão do SSH que a gente vai utilizar? Para quem não sabe, SSH é um protocolo de encriptação de dados poderosíssimo, tá? E a gente utiliza ele para transmissão de dados pela rede, né, para fazer acesso remoto. O SSH, na verdade, ele tá incluso numa série de aplicações, tá? Inclusive ele é um protocolo da camada de aplicação, depois vocês vão ver ali que ele é um protocolo lá da camada 7, tá? Então, nessa parte de acesso remoto, a gente não é obrigado a usar ele, a gente pode usar um protocolo sem criptografia, como o Telnet, por exemplo, mas não é recomendado, tá? Então a gente vai usar o SSH justamente para isso. E importante também que o SSH ele trabalha com linhas virtuais. Conforme a gente for configurando, talvez isso fique mais claro, tá? Então ele utiliza do meio das suas linhas virtuais para transportar os dados cifrados. Claro que isso vai no meio físico, né? Isso vai por um cabo, mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente tem que definir na configuração do SSH quantas linhas virtuais a gente vai utilizar. Esse iOS aqui, que é iOS, quando eu falo, é o sistema operacional do equipamento, né? Na sua versão que está ali, ele permite até 16 linhas virtuais. E a gente pode configurar todas para o SSH agir em todas essas linhas. Então, o que isso permite? Permite que mais de um usuário ele utilize o SSH para fazer um acesso àquele equipamento. Por exemplo, se eu configurar uma linha menos, um usuário por vez vai conseguir acessar. Se eu configurar 2 linhas, 2 usuários por vez irão conseguir. E se eu configurar todas as linhas, as 16 linhas, até 16 usuários conseguirão. Versões anteriores do sistema operacional, versões mais legadas, permitiam no máximo 4 linhas, tá? Então essa versão já permite mais. Bem legal. Então só eu tô com o Packet Tracer aberto aqui, tá? Então, só para explicar mais ou menos o que é o acesso remoto, como é que ele se dá, tá, gente? Eu acho que eu vou mostrar aqui na topologia física aqui, para vocês verem assim mais ou menos como é que seria, tá? Então, eu tô aqui com a topologia física, eu vou... eu não tô compartilhando minha tela ainda, perdão. Deixa eu abrir aqui. Achei mesmo, hein? Vocês quietinhos aí também. Compartilhando. Beleza, agora eu acho que tá. Eu recém tinha aberto o Packet Tracer, não se preocupem. Então no modo físico aqui, tá, gente? No modo físico aqui é só para ilustrar para vocês, tá? A intenção é só ilustrar aqui o início. Então a gente pega um switch, pegar esse mesmo modelinho que a gente está usando, e ele já cria um rack aqui para nós, ó. O rack ele é um móvel, né? Para a gente colocar equipamento de rede. Então aqui tá um switch, tá? E eu vou colocar também uma mesa para a gente fazer esse acesso remoto. Então aqui tem uma mesa. Vou pegar aqui um notebook, que seria mais ou menos o processo real que se dá, tá? Então eu estou no mesmo ambiente, né? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom para vocês verem. Eu estou no mesmo ambiente aqui, ó. Eu estou dentro de uma sala, né? Ó, eu estou nessa sala aqui, ó. Ó, main, como é que é o nome? Main wiring closet, né? Seria uma sala de cabeamento principal aqui, certo? Então, como é que eu faço para acessar aquele cara para começar a configurar ele? Como é que isso se dá na vida real?
Eu peguei, comprei o switch, desencaixotei ele, fiz o unboxing dele e fixei ele no rack aqui. Geralmente ele não fica... Quando a gente vai fazer a primeira configuração, a gente nem coloca ele aqui, a gente deixa ele em cima da mesa. Fica mais fácil, né? Fica mais perto. E o nosso cabo console, ele é pequenininho. Eu já mostrei o cabo console para vocês, eu tenho aqui na minha gaveta. Ele tem ali 1,5 m, 1,5 m, tá aqui na webcam que eu tô mostrando para vocês, ó. Deixa eu só pegar aqui o... Deixa eu fixar aqui. Tá? Cabinho console, olha ele pequenininho, tá? Bem pequeno. Vocês estão conseguindo ver o Packet Tracer aqui, né? Que eu tô mostrando, né? Tá dando... Estão enxergando? Tá, beleza. E aí a gente pega o cabo console. Aqui no modo físico, ó, a gente tem um modo lógico. Ó, o modo lógico tá aqui, ó. Não tem separação nenhuma, né? Aqui no modo físico, então eu vou selecionar o cabo console, que é esse cabinho primeiro aqui, ó, tá? Ó, tem os nomes deles, ó. Cabo console, isso aqui é um cabo par trançado do tipo direto. Esse aqui é o cabo par trançado do tipo crossover. Aqui, ó, a conexãozinha da fibra ótica. Aqui tem cabeamento telefônico, cabo coaxial, cabo serial, que a gente vai usar depois quando a gente mexer em roteadores, tá? Cabo octal, cabo para inteligência, internet das coisas, né? IoT. Tem um monte de coisa aqui. Inclusive o Packet Tracer tem a parte de IoT aqui, pessoal, bem interessante. Tem até um curso sobre IoT, assim, self-learning. Mas vamos lá. Então eu pego esse cabinho console, conecto até a porta serial do meu notebook. E aí eu venho aqui no switch e conecto na porta serial dele também. Só que tem um detalhe aqui, eu não sei como é que funciona nessa parte aqui, porque eu nunca configuro no modo físico, porque o nosso switch aqui, a porta console dele é lá atrás, gente. Então não tem como conectar. Eu dou clique aqui nele e não conecta, ó. Então tem que ser no modo lógico isso aqui. Mas só para mostrar para vocês aqui, a ideia aqui, nesse momento, é mostrar o quê? Que a gente pegou um switch novo, né? E a gente vai fazer a configuração inicial. Na configuração inicial a gente não consegue configurar por aqui, ó. Pelas portas da frente. Tem que ser pela porta serial, tá? Então por isso que a gente precisa desse cabo. Esse cabo console. Às vezes quando a gente compra o switch vem o cabo junto, tá? Mas é um cabo fácil de adquirir por aí. Bem, aí por exemplo, vamos aqui na topologia física ainda, mas vamos voltar ao nível. Então vocês viram que a gente está aqui numa empresa, né? E isso aqui é como se fosse um data center, né? É a área principal aqui do ambiente, onde está a concentração do cabeamento estruturado. Eu posso adicionar outro ambiente desses. Deixa eu só ver onde aqui é Create New Generic Container, New Closed. Acho que é aqui, ó. Então eu posso criar um outro ambiente, tá? E vamos imaginar, e eu posso criar quantos eu quiser, certo? Então qual que é a ideia aqui, gente? Qual que é a ideia? Agora vocês imaginem, tá? Que onde é que eu clico aqui? Deixa eu só ver o nomezinho certinho. Create a New Generic Container, New Closed, New Hack, tá? Agora vamos imaginar que o nosso departamento de TI, onde nós trabalhamos, fica aqui nesse local aqui, talvez até em outro andar, tá? E a gente está distante dessas outras áreas aqui. E aí vocês vamos imaginar que a gente tem vários switches espalhados por aqui, cabeando vários computadores de várias pessoas, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer alguma manutenção a nível de VLAN, segurança, qualquer tipo de configuração de porta no switch, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair da minha sala aqui, pegar o elevador, chegar até aquele andar, pegar uma cadeira, subir próximo ao rack, se o rack for um rack de parede, ou entrar no mini data center daquele respectivo andar, pegar meu notebook, pegar meu cabo console, conectar na porta console e configurar todo o equipamento. Vocês já pensaram que saco fazer isso? Agora vocês imaginem que a gente trabalha numa empresa onde tem vários prédios, uma empresa grande. Ia ficar bem complicado, né? Imaginem que daqui a pouco o administrador da rede, ele tá lá no andar lá mexendo num switch e estão requisitando alguma informação dele aqui. Alguém vai passar algum recado, algo importante, e o cara nunca para aqui dentro onde ele trabalha.
Por quê? Porque ele está sempre prestando uma manutenção local nos equipamentos. Então, para isso existe o acesso remoto. O acesso remoto nos permite acessar aquele dispositivo, aquele equipamento, remotamente. E é isso que a gente vai fazer. Entenderam? Então, por exemplo, eu trabalho num prédio X e eu tenho que prestar manutenção nos equipamentos do prédio Y. Eu não preciso ir lá. Eu não preciso tirar o equipamento lá de dentro e trazer para minha sala. Eu faço um acesso local aqui, utilizando o protocolo SSH, e eu vou acessar remotamente o equipamento que está lá. Deu mais ou menos para entender qual é que é a importância disso? Conseguiram mais ou menos vislumbrar aí o porquê disso que eu vou explicar hoje? Tá bem? Por quê? Porque às vezes, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando a gente está mexendo aqui no Packet Tracer, vamos pegar aqui o modo lógico. Quando a gente está mexendo aqui, fica tudo nesse espaço branco, esse monte de equipamento, um monte de cabinho conectando eles, né? E às vezes a gente não tem uma noção bem do como é que estão as coisas ali, né? O que está onde. Né? Então essa é a ideia de mostrar fisicamente como é que a gente faz o acesso remoto. Tá? Tranquilos aí? Como é que vocês estão? Posso seguir adiante? Pode seguir, sim. Tá bem, Jair, Gabriel, tudo tranquilo. Beleza, então tá. Vamos pegar aquele mesmo exemplo lá que nós tínhamos lá do... Deixa eu abrir aqui a pastinha de vocês. Onde é que tá essa pasta agora? Tô com 2 monitores abertos aqui, perdi a pasta. Aqui, esse cara vem pra cá, que é o material que eu vou mostrar pra... aqui ó. Tá, então esse material aqui, ó, que eu separei, não é da disciplina de vocês, tá? Isso aqui eu não vou cobrar em atividade de vocês, tá, gente? Isso aqui é pra vocês só se inteirarem um pouco. Então aqui eu mostro roteadores e switches aqui, falo sobre o que é a porta console, o que é o protocolo da SSH, o que é o protocolo Telnet, pra vocês saberem, tá? Quais são os programas que a gente utiliza para fazer o acesso remoto, sim. Nós temos, deixa eu ver se eu tô com o PUT aqui. Eu tava com o atalho dele aqui no meu computador. O atalho do PUT, cadê? Aqui, ó. Então aqui tá o PUT. E aqui eu acesso qualquer equipamento pela rede. Pode ser por SSH, pode ser por Telnet, pode ser pela porta serial. Então eu seleciono a forma que eu quero, o protocolo que eu vou usar e acesso ao equipamento. Tá? Então é bem interessante isso. Voltando aqui. Então no material mostra, isso aqui é para outra disciplina que eu estava ministrando, né, gente? Então mostra a parte de segurança, de porta de switch também, que a gente não vai ver isso, logicamente, não temos tempo, tá? Como é que funciona aqui a parte das memórias do armazenamento do switch que eu falei na aula passada, o que é a memória RAM, o que tem nela, o que fica na memória NVRAM, o que fica na memória flash e na memória ROM. Isso aqui foi falado na aula passada, né, de forma bem suave. E aí a gente entra aqui, ó, na parte de acesso remoto. Tá? Então começa aqui, eu explico como é que é o cabo, tem a foto do cabo. No Packet Tracer, como é que a gente faz para acessar. E aqui a parte de configuração de segurança local, que é a primeira coisa que a gente faz. Depois a gente entra na parte de configuração de SSH, que são 2 telinhas aqui só. Na verdade, uma tela só, que a gente habilita o SSH, cria um domínio, coloca a criptografia, criamos os usuários e as senhas e dizemos qual é a versão do SSH que a gente vai utilizar. Aí depois a gente configura em cima das linhas virtuais, a gente entra no modo de configuração, entram com os parâmetros de configuração aqui, permitindo o transporte de SSH, esse login síncronos é para que enquanto a gente está configurando, se no switch aparecer alguma mensagem de advertência, alguma coisa, não interrompa as nossas linhas de programação do equipamento, tá? E aqui tanto no modo SSH como no modo Telnet, o SSH utiliza a linha virtual e o Telnet utiliza a linha console. Não, desculpem, aqui é o acesso via console, que a gente pode criar uma senha para ele depois, perdão, e aqui a gente utiliza as linhas virtuais para utilizar com SSH. O Telnet não está nessa configuração, não entrou. Depois, essa parte de VLAN aqui é totalmente ignorável, tá? Porque isso aqui é para um outro modelo de configuração que esse slide aqui se propõe, tá? Então,
São 3, 4 telinhas só. É essa aqui é a primeira, essa a segunda, a terceira, a quarta e acabou. Só isso. Aí eu vou disponibilizar então esse material para vocês, certo? Não se preocupem, quem quiser dar uma olhada aí depois, saber um pouquinho mais, sempre é bom, né? Bom, então eu vou pegar o modelinho aquele da turma de vocês, deixa eu só achar o atalho aqui, redes de computadores, onde é que está você? Não tô achando esse atalho. É que eu esculhambou toda a minha área de trabalho quando eu coloquei para 2 monitores aqui. Foi isso que eu... Ah, tá aqui. Achei. Aulas. Acho que tem aulas aqui mesmo. E cadê o arquivo? São 2. Vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui. Vou copiar pra cá. Eu vou usar esse arquivinho aqui como exemplo com vocês. VLAN Aula Crua 2. Essa versão aqui, ele já tá com as VLANs criadas, tá? É aquele mesmo exemplo que nós usamos na aula passada, tá, gente? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqueles computadores configurados com os respectivos endereços IP, os mesmos, tá? Ó, tudo certinho. Aqui no outro lado também. E a gente tem VLAN criada, mas a gente não tem porta-trunk, não tem nada aqui, tá? Então, vamos olhar aqui como é que tá a configuração. Vou dar um enable. Estão enxergando bem aí? Show. Running config. Então aqui vai mostrar a configuração de todas as portas. Por exemplo, a gente não tem a nossa porta virtual referente a VLAN de gerência. Isso a gente vai fazer agora. Ó, não tem nada. Vamos dar um show VLAN brief. Vamos ver aqui, ó. Vocês podem ver. O que a gente tem? A gente tem a VLAN docente, aluno, ADM, gerência inativa. Só que não tem nenhuma porta designada para essas VLANs, tá? A gente não designou nada. Eu não vou fazer isso tudo de novo, tá? Só se vocês quiserem. Porque já tem vídeo lá explicando, tá? Eu vou trabalhar só com a parte da VLAN de gerência hoje. É só isso aqui que a gente vai fazer, tá? Aqui vamos ver se nesse outro switch também existe essa VLAN. Ó, enable, show, VLAN, brief. Mesma coisa. Ó, eu tenho as VLANs criadas, as mesmas, né? Mas não tem nenhuma porta designada a nenhuma VLAN, tá tudo na VLAN default. E no SW2 aqui também. Olhem só que engraçado. Enable, show, VLAN, BR. Mesma coisa. Não temos nenhuma porta designada. Tá? Show. 20 G0/1 switch port. Vamos ver aqui. O que ele dá de informação para nós aqui? Modo de acesso, ó. Tá em modo de acesso, não temos trunk configurado. Porque aqui, ó, em Operation Mode, teria que dar estático acesso. Eu estou visualizando no SW2, tá? Que é esse switch daqui, para ver se a porta Giga01 ela está em modo trunk ou modo acesso, ou seja, se existir uma configuração aqui. Está dizendo que não, tá? Tá funcionando como estático, porta de acesso. Ó, o comando que eu rodei é esse aqui, ó. Cadê o comandinho? É show interfaces, tá? Qual é a interface que eu quero exibir? É a Giga01. E o comando switch port, ele me dá essas informações com relação aqui à configuração switch port, se é uma porta de acesso ou uma porta trunk. Por padrão, todas as portas do switch vêm configuradas de fábrica como acesso, tá, gente? Por isso que a gente tem que configurar isso manualmente, tá? Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Vocês viram que tá tudo bonitinho. Ah, só recapitulando, né? Vamos fazer aqui uma pintura marota aqui. Eu vou pegar aqui uma cor amarela e vou representar esta... Ué, porque tá bem lento isso aqui. Vou representar isso aqui como se fosse... Ah, eu quero fio color. Pá, só um pouquinho.
Deixa eu desfazer isso aqui. Aqui e aqui. Não, tem que apagar? Então vamos apagar. Se eu não quero apagar a topologia. Eu vou pegar, eu vou fazer uma pinturinha aqui pra nós, tá, gente? Vou selecionar aqui. E pegar esse amarelo aqui. Isso aqui é como se fosse um andar, uma sala, um prédio, etc. Tá? Esse cara aqui é o nosso core da rede, é um outro ambiente. E esse cara aqui é um outro ambiente, tá? Fisicamente, tá? Eu tenho que me deslocar para acessar esses caras. Mas eu acho que com... Como é que tá esse amarelão? Dá para enxergar bem aí? Ou vocês preferem que fique só o contorno representando isso? Dá pra enxergar bem, eu acho que fica bem. Tá. Qualquer coisa, se atrapalhar, eu tiro ele fora. Bom, então, vamos até uma loja de informática, compramos o notebook e entramos nesse ambiente aqui. Vamos começar a configurar aqui, ó. Esse cara aqui com o notebook, tá? Então, como eu falei, eu vou representar como se fosse um ambiente real, tá? Precisamos configurar esses switches aqui. Para fazer o quê? O que a gente vai configurar? O acesso remoto. Como? Por meio do protocolo SSH. Essa é a aula. Isso vai incluir VLANs, tá, gente? A gente vai usar VLAN 88 para conseguir acessar esses caras aqui remotamente. Tá? A gente vai fazer dessa forma. Então eu peguei o notebook. Em mãos eu tenho um cabo do tipo... Vocês estão vendo aqui a legenda aqui embaixo dos cabos, ó. Tipo console. Cliquei. Vou até a minha porta serial do notebook, RS232. E vou conectar até a porta console, que é essa primeira aqui em cima aqui, ó, do switch, que fica lá atrás dele. Vou mostrar a portinha aqui pra ele. Pra vocês? Desculpa, pra ele. Aqui vamos na guia física. Deixa eu dar um zoom. Vocês estão vendo então que no desenho de cima a gente tem a frente do switch com todas as suas portas Fast Ethernet e as duas Giga Ethernet aqui. Tá? Gigabit Ethernet aqui, Fast Ethernet aqui. Tá? Atrás dele a gente tem o cabo de energia de alimentação para ele ligar. E mais ao lado a gente tem uma portinha muito semelhante às demais, só que está escrito console. Ela serve para fazer o que? A configuração local do equipamento. Então o primeiro passo é levar o notebook próximo ao switch, pegar aquele cabinho curtinho serial, console, conectar na porta console do switch e fazer a configuração. Essa primeira configuração, sim, a gente vai ter que pegar o notebook e vir para cá depois. Depois que a gente configurou esse cara, pega o notebook e vem para cá depois. Tá? A primeira configuração tem que ser feita local. A ideia é, através da configuração local, configurar de forma que eu consiga depois acessar esse cara remotamente por qualquer computador. Tá? Desde que o computador pertença a VLAN 88. E então eu tenho que conectar naquela porta referente a VLAN 88. Vamos lá. Então, eu não vou clicar aqui direto em CLI como a gente faz nas aulas. Eu vou fazer como se fosse ambiente real. Vou vir aqui no meu notebook, vou vir na área de trabalho dele, vou abrir o emulador de terminal e vou dar um OK. Eu estou acessando o meu notebook aqui, ó. Só que eu estou acessando remotamente, de forma remota, mas por meio de cabo serial, né? Eu não tenho um acesso SSH ainda configurado. Tá? Eu não consigo me distanciar desse switch, por exemplo, tem que ser ali na porta, mas eu estou com a área de configuração do switch. Vocês podem ver que aqui no meu terminal está escrito switch. O que eu estou aqui? Então eu estou no meu notebook, pelo cabo console, né, acessando o switch aqui para nós configurarmos. É assim que a gente faz, porque a gente não consegue colocar monitor, mouse e teclado no switch. A gente precisa de um computador, de um emulador de terminal para acessar ele, tá bem? Então vamos lá. É como se eu pegasse o put aqui, gente, ó. Cadê o put? Tava aqui? Cadê o carinha? No meio da tela, professor. Ah, eu coloquei ele aqui, tá. Ó, é como se eu abrisse o meu put aqui, tá? E marcasse aqui serial. Aí, ó, aparece aqui, eu escolho qual é a COM. Se eu não me engano, aqui no meu computador ele trabalha com a COM 6. Aí eu conecto o meu cabo serial numa porta USB do meu PC, pego a outra pontinha e conecto no switch. Ou seja, eu só consigo entrar nesse modo de configuração, eu tenho que estar próximo ao switch. Próximo. A ideia é tornar que a gente consiga configurar o cara distante. Tá? É para isso que a gente está fazendo.
Isso tem que ficar claro para vocês, tá bem? Então vou aqui, estou pertinho do switch, no mesmo ambiente, e vamos lá, vamos configurar o cara agora. Então o primeiro passo é a gente trocar esse nome dele, tá? Os parâmetros de segurança e de criptografia não permitem que a gente utilize o nome padrão dele. O nome default, que seria o switch ali, né? Então vou dar um configure terminal e vamos já trocar esse cara. Ó, hostname, ó, entrei no modo de configuração, né? Hostname, vou botar aqui esse cara que vai ser então o SW2, tá? Pronto. Aí, trocamos o nome, como é que eu sei? Tá aqui agora aparecendo o nome abreviado. Bom, o primeiro passo que a gente pode fazer aqui já é criar a VLAN 88, que vai ser a nossa VLAN de gerência. Vamos imaginar que faltaria só isso para a gente configurar em termos de VLAN nos nossos equipamentos, né? Então, vamos lá. Como é que eu crio uma VLAN? Eu escrevo VLAN 88. Pronto. Aí eu entro no modo de configuração da própria VLAN, né? Eu vou criar um nome para ela, então, name, vou botar aqui gerência. Tá bem? Pronto. Só que tem detalhe, a gente sabia já que essa VLAN 88 ela já tinha sido criada. Só estou relembrando para vocês como a gente cria VLAN, né? Porque olha só, do show VLAN BR. Já existe essas VLANs aqui, tá? Ó, VLAN do aluno, docente, ADM, gerência e a nativa, tá? Já existia. Bom, deixa eu dar um... Só que assim, na configuração da VLAN 88, tá? Aqui no modo de configuração dela, a gente tem que atribuir não, aqui, vamos sair fora. O próximo passo agora é a gente dizer assim, tá, mas nessa VLAN 88, qual ou quais portas do switch farão parte dela? Bom, a gente vai pegar uma porta, vamos escolher uma do switch lá, né? Então vamos lá. Vamos clicar aqui no switch. Nós como administradores da rede, vamos dar um zoom in aqui. E aí, qual porta que seria interessante a gente escolher aqui para gerência? Vamos pegar uma só, né? Uma questão de segurança, vamos pegar uma porta só. Olhem só, as portas giga é interessante a gente não usar para isso. Por quê? Porque provavelmente a gente vai conectar elas a outro switch, porque são as portas mais rápidas, né? Então esse entroncamento que a gente vai fazer depois, é interessante que tenha uma largura de banda bem alta, tá? Então não é interessante a gente pegar essas portas aqui como gerência. Então, por uma questão de organização e didática, vamos pegar a porta aqui, ó, a última, 24. A Fast Ethernet 24 vai fazer parte da VLAN 88, tá bem? Então, eu vou fazer isso. Eu vou entrar na porta, né? Ó, interface, né? Fast 0/24. Aí eu entro no modo de configuração dela. E aí eu digo que ela é uma porta de acesso. E qual a VLAN que essa porta de acesso vai acessar. Então, switch port mod access. Estou dizendo que a porta é a porta de acesso. E switch port vai acessar, então, a nossa VLAN 88. Então, nós vinculamos a porta 24 à VLAN 88. Tá? É isso que a gente fez. Olhem só aqui, ó. Estou exibindo as configurações de VLAN. E percebam que na nossa VLAN de gerência temos uma porta designada agora. Estão vendo aqui? Então, para mim acessar remotamente, eu tenho que colocar o meu equipamento conectado nessa porta 24. Tá bem? Pois bem, galera. Então, o que falta agora para nós configurar? Bom, a gente tem que criar um link tronco aqui entre esses switches e permitir, né, que se trafegue a VLAN 88. Ainda não existe uma VLAN 88. Primeiro, essas conexões entre switches, elas não são troncos ainda. E o segundo é que, não sendo troncos, essa conexão aqui, esse link entre os dois switches, nem sabe o que é VLAN 88. Isso a gente vai ter que explicar para ele agora. Tá? E eu acho que eu fechei o terminal. Vou abrir de novo. Pronto. Então, vou fazer o seguinte. Vou dar um exit aqui. E a gente vai entrar no modo de configuração dessa interface aqui, ó. Giga 01. Tá? Lembrando que a gente está localmente configurando o nosso SW2, né? Então, vamos lá. Interface G0/2, ó. E agora eu tenho que dizer que essa porta vai ser, então, o modo trunk, né? Switch port mode trunk. E agora switch port, vamos mandar ela fazer com que ela permita a VLAN 88. Switch port trunk
allowed, né? Permitir a VLAN 88. Eu não vou configurar a passagem de VLAN nativa nem as demais aqui. Aqui a gente vai fazer só a gerência para não perder muito tempo, tá? Então tudo bem, agora aqui ele está permitindo a passagem da VLAN 88. Só tem um detalhe, aqui ele não sabe o que é VLAN 88 e nem tem essa essa conexão aqui nessa parte aqui não é trunk ainda, ó. Ainda nesse switch aqui ainda é acesso. A gente tem que configurar isso lá. Só que a gente já vai aqui aproveitar que qual é a ideia, né? Pra gente ganhar tempo. Eu não posso pegar meu notebook, fazer uma parte da configuração aqui, venho pra cá, faço outra parte, aí volto pra cá, faço a segunda parte, venho pra cá, faço a segunda parte, né? Eu perco tempo. Então já vamos configurar tudo aqui, inclusive o SSH, tá bem? Aí, para configurar o SSH, entra aquele... Deixa eu ver onde é que tá aqui. Aí, entra esse material que eu vou disponibilizar para vocês, tá bem? Então, porque tem bastante comandinho, tá, gente? A ideia não é decorar isso, você tem que entender como é que as coisas funcionam, tá? Professor, Vai lá. só tem um detalhe. Eu acho que você vai ter que trocar a porta do switch, porque você configurou a porta G0/2. Ah, é. Não tem problema, a gente faz a mesma coisa na G0/1. Isso. Eu tô ainda com ela aí, né? No switch port mode. Deixa eu ver uma coisa, como é que eu... Pronto, ela não tá... Eu removi a configuração dela... switch port mode. Pronto, agora ela está em modo de acesso, não é mais trunk a porta. Vamos ver se tá configurada dessa forma. Para mim rodar os comandos de verificação, vou dar uma dica para vocês, tá? Vocês estão vendo que às vezes eu rodo um comando, eu dou um do aqui na frente e show interfaces G0/2 switch port. Estão vendo que às vezes eu uso o comando do na frente? Sabem por que eu uso o comando do? Ó, porque eu estou aqui no modo de configuração da interface. Se eu usar só o comando show, ele não deixa eu rodar o comando. Por quê? Porque eu não estou no local correto. Mas se eu colocar esse do na frente, ele deixa eu exibir. Senão eu teria que descer aqui, ó. Eu teria que dar um exit novamente, e aí rodar o comando show interfaces, né? G0/2 switch ports. Eu teria que vir até aqui. Então, para mim conseguir verificar as configurações através do comando show, se eu tiver num local acima, né, no nível de configuração acima, eu rodo o comando do, a palavrinha do na frente, tá? Muda isso só. Ó, ela já está como acesso agora, ó. Eu removi as configurações de trunk dela, tá? Obrigado por me lembrar aí que realmente tinha aquela inconsistência. Vou dar um conf t aqui para configure terminal e vamos entrar na interface correta agora, int G0/1, agora sim, tá? Então switch port mode trunk, aqui, pronto, switch port mode trunk e switch port trunk allowed VLAN 88. Agora eu arrumei, né, o problema, né, porque eu tô agora com a interface correta. Beleza, gente. Então, ó, olhem só que a porta tá âmbar, ó, aqui entre os dois switches, porque nesse cara aqui tá configurado o trunk, né, no outro lá ainda não. Bom, então vamos entrar aqui nas nossas configurações de SSH. Então eu vou dar um exit aqui e a gente vai iniciar nossa configuração aqui, ó, na área config, tá? Tá, então a primeira configuração que a gente vai fazer são configurações relacionadas à segurança, que isso vai estar no slide, deixa eu olhar aqui, qual que é?
no slide 19, tá? Então, a gente vai habilitar uma senha, né? Essa senha que a gente vai habilitar agora, ela vai servir para a gente entrar em modo privilegiado, tá? Lembrando, a gente vai criar um usuário e senha depois, tá? Lá no SSH, a gente cria um usuário e uma senha. Mas esse usuário e senha no SSH é para a gente acessar o switch remotamente. Quando a gente rodar aquele comandinho enable para entrar no modo privilegiado, ele vai pedir uma segunda senha, que é essa senha que a gente vai configurar agora. Por quê? Isso não se dá no SSH, isso se dá depois, tá? Então, o comando enable secret, ele é um comando para habilitar uma senha para a gente entrar no modo privilegiado. O que é o modo privilegiado mesmo? Esqueceram? É quando aparece o hashtag aqui, né? Vou dar um exemplo aqui, ó, peraí. Vou dar um end aqui, tá? E se eu der um exit eu vou sair, mas tudo bem, não tem problema. Ó, nem o exit. Ó, percebam que eu tô aqui no switch e aparece aqui um sinal de maior, né? Por quê? Eu tô com um acesso limitado aqui, tá? Eu só tô acessando o switch aqui, certo? Então, para mim entrar nos parâmetros de configuração e verificação do switch, eu tenho que dar um comando enable. Quando eu dou o comando enable, percebam que aparece um hashtag aqui, né? Exatamente. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente entrar nesse modo de configuração, a gente vai botar uma senha. É um parâmetro de segurança, né? Entenderam? Beleza? Configure terminal. Agora a gente entra no modo de configuração, tá? Então, vamos usar o comando enable secret e vamos usar uma senha aí pra gente acessar. Qual a senha que a gente pode usar aí, galera? Uma senha curtinha aí. Alguém dá uma sugestão aí. Deixa só pra vocês interagirem aí. Qual que vai ser a nossa senha. Bom, vamos usar então a mesma senha que tá no material lá. Senha class. Já que vocês estão num silêncio absoluto aí. Senha class. Tá? Então pra gente entrar depois do modo de configuração lá, a gente vai precisar digitar essa senha aqui, tá? Ó, enable, tá pedindo uma senha pra mim agora, ó. Qual é a senha? Eu não consigo entrar no modo de configuração dele sem digitar a senha class. Pronto, entenderam? Tá configurado com senha, tá? Conft. Outro parâmetro de configuração aqui que a gente habilita no nosso switch, deixa eu ver se do show run. Ó, ele já está criptografando a nossa senha aqui, ó, que interessante, né? Mas a gente pode, o iOS aqui ele já faz isso de forma automática, tá? Mas a gente pode configurar, forçar que isso sempre permaneça, tá? Então o que acontece? Se a gente não usar criptografia interna no sistema operacional, o cara ele pode, através do show running config, ver todas as senhas configuradas. Porque o que tem no running config? São as configurações rodando na memória RAM, tá? Então ele consegue ver as senhas, usuários e tudo mais, tá? Então aqui está criptografado, estão vendo? Interessante, né? O iOS já faz isso de forma automática agora, tá? Não precisamos mais fazer isso. Mas service é um comando que vai fazer ele forçar essa criptografia, tá? Password encryptation, tá? Então, aqui, quando vocês digitarem isso aqui, derem um ponto de interrogação, já vai ter tudo que a gente pode fazer dentro da palavra service aqui, tá? E o comando é esse, password. Vocês podem digitar a primeira parte do comando e dar um tab e ele autocompleta, que nem no Linux, tá? Não precisa digitar tudo aquilo ali. Pronto, habilitada toda a parte de configuração local, tá? Agora a gente vai entrar com os parâmetros de configuração do SSH, tá? Então vamos criar usuário e senha aqui, habilitar a versão do SSH, tá bem? Então primeiro comando aqui é criar um domínio, a gente precisa criar um domínio, então IP domain
Name. Isso aqui não se preocupe com os comandos, tá? Name. Vamos botar aqui, o mesmo que está no material, campus.com, tá? Pronto. Bom, segundo passo agora que a gente vai fazer, criamos um domínio, então, existe um domínio. Vamos criar aqui, então, o modo de criptografia que a gente vai utilizar. Depois o usuário e senha e depois a versão do SSH, tá? Então, para criar a criptografia, o comando é um pouquinho extenso, tá, gente? CryptoKey, tá? Generate RSA, que é o tipo de criptografia que a gente vai utilizar. Generation Key, que vai gerar uma chave, então, de modo que, de tamanho, né? 1024, tá? Então vai criar um hash de 24 bits aí, bem grande essa senha, bem robusta, tá? Pronto, ó. E ele deixou nós criar esse parâmetro de configuração com RSA, por quê? Porque o nosso switch ele tá nomeado, tá? Se ele tivesse com o nome padrão, esse comando aqui não roda, não funciona. Isso é um fator bem interessante para vocês, tá? Agora vamos criar o nosso usuário e senha, né? Então o comando é o mesmo para tudo e depois o SSH. Então, username, vamos criar aqui aluno e a senha dele vai ser ifsu. Podemos criar mais usuários, ó. Username Daniel e minha senha vai ser professor. Tá? É isso aí. Agora vamos habilitar o SSH, então, IP SSH. Qual é a versão do SSH que a gente vai usar, tá? Então, versão, aqui a gente tem uma ou duas, só duas, tá? Vamos usar a mais recente. Pronto. Então, toda a parte de SSH aqui está pronta. Agora a gente só precisa configurar as linhas, tá? Então, é line VTY, tá? 0 espaço 15, isso quer dizer o quê? Que eu estou pegando da linha 0 até a linha 15, que são aquelas 16 linhas que eu falei para vocês. Pronto. Então, já estamos no modo de configuração das linhas virtuais, certo? E aqui tem apenas 3 comandinhos que a gente roda e depois o resto vai estar tudo pronto. Então, o primeiro comando é esse login síncronos para... Enquanto a gente estiver configurando lá via o acesso remoto, nenhuma mensagem do switch vem atrapalhar, tá? Então o login síncronos faz essa funcionalidade. O outro comando, então, agora é a gente permitir o transporte SSH, então transporte input SSH, tá? E permitiu o login local, então login local. Aí tá tudo pronto, tá? Então só dá um exit. E agora a gente pode configurar, se quiser, tá? Um parâmetro de configuração para o acesso local, tá? O acesso local via porta console. Para a porta console a gente entra com line console. Só existe uma, que é a 0, tá? A gente pode criar uma senha para ela aí, um password, botar aqui ifsu. E a gente pode só habilitar aí o login síncronos, né? Também para que as mensagens não venham atrapalhar. Então, login síncronos. Pronto, tá pronto. Tá pronto, galera. Tem que estar funcionando isso aqui agora. Faltou só uma coisa pra gente fazer. Tá? Deixa eu ver se eu acho que a gente não fez. Vamos lá. A gente tem que criar a nossa SVI. Lembra o que é SVI? Quem é que tenta lembrar aí? Quem é que viu o material lá? O que é a SVI? Alguém lembra? Deixa eu ver se tem alguém online aí também, né? Acho que todos já foram dormir. Deixa eu ver aqui. Cadê gurizada? Não, estão todos aí. Levanta a mãozinha quem tá online, vamos ver. Ô, gurizada. Só o João, o Gabriel e o... o Igor entrou agora. Acho que chamaram o Igor lá no WhatsApp lá. Ó, te liga lá, o professor tá chamando lá, ó. Tô brincando, galera. Tá. O SVI é o Switch Virtual Interface. Tá, mas que raio é isso? Não falei nada, né? Não expliquei nada. Foi falado na aula passada, mas vamos lá. Quando a gente cria uma VLAN,
a gente pode, o switch, né, gerenciável, ele permite que aquela VLAN que a gente criou, a gente transforme aquela rede virtual numa interface de rede virtual. O que é interface de rede virtual? Uma placa de rede. É como se eu criasse uma placa de rede e depois designasse uma porta aquela placa de rede. Nós chamamos de SVI. Tá? E quando a gente cria uma placa de rede virtual, a gente tem uma série de possibilidades. Uma delas, inclusive, colocar endereço IP naquela interface virtual. E é isso que a gente precisa fazer, porque para mim acessar um switch remotamente, eu tenho que acessar ele por um endereço IP. Tá? O SSH funciona dessa forma, então a gente tem que fazer isso, certo? Então aqui no modo de configuração, galera, depois que eu já configurei todo o SSH aqui, as linhas virtuais e o acesso de segurança, a gente vai configurar isso. Tá? Então o que a gente faz? É muito simples. A gente vai chamar uma interface, como a gente chama tipo giga 0/1 ou fast, que nem a gente usou, né? Fast 0/24, que é a nossa porta de gerência, né? É a mesma coisa, só que a gente vai chamar a VLAN. VLAN, e qual é a VLAN que a gente está usando? A 88, né? Que é a nossa VLAN de gerência. Quando eu rodar esse comando, o switch está criando, então, a nossa interface virtual SVI. Tá? Percebam que aqui aparece agora config-if de interface, tá? Interface. E agora eu posso adicionar um IP para ela. IP address. Vamos colocar 192.168.88, pegar como referência o número da VLAN ali. Ponto 1, que essa é a primeira. Eu tenho que colocar uma máscara de subrede. Também não se preocupem com isso agora, tá? A gente vai ver toda a parte de endereçamento, a gente vai ver mais pra frente. Então eu estou colocando uma máscara de rede, subrede e um endereçamento IP para me acessar, exclusivo para aquela SVI. Tá? Lembrando que essa SVI está vinculada a qual porta? A porta 24, porque aí a nossa SVI é referente à VLAN 88, que está como porta de acesso a nossa porta 24. Pronto, está funcionando. Tá? Então agora, o que eu já consigo fazer aqui? Eu posso remover o meu cabinho aqui, tá? Removi o cabo console, vou distanciar um pouquinho, sair do ambiente, tá? Aí eu vou pegar agora um cabo normal, conectar na minha porta Fast Ethernet, conectar na porta 24 do switch, tá? Olhem só que legal, né? E aí eu vou fechar isso aqui também, fechar esse emulador de terminal. Eu tô no laptop, tá? Tô no notebook. Agora eu vou no prompt de comando, certo? E agora eu vou experimentar isso aí. O comando para a gente chamar o serviço SSH é SSH-L, tá? Aí a gente coloca o nome de usuário que a gente criou lá no SSH, que a gente criou lá. Nós criamos dois, né? O primeiro usuário que era aluno e o segundo usuário que era Daniel. Tá? Eu vou entrar com o meu usuário, Daniel. Como se a gente pode ter esse usuário e senha, a gente dá para quem é administrador da rede, tá, pessoal? Depois que a gente insere a informação quem é o usuário, a gente tem que definir qual é o endereço IP da nossa SVI para acessar. Tá? Então, o endereço IP da nossa SVI é 192.168.88.1. Tá? Pronto. Alguma coisa está errada, ele não está acessando. Vamos ver por quê. Ah, eu já sei por quê. Ó, connection falhado, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, vamos aqui, olhem só, meu notebook não tem endereço IP, ó. Então, nós sem endereço IP a gente não acessa nada. Não adianta ir lá no prompt de comando que tentar acessar um determinado endereço se eu não tenho o meu, né? Então vamos colocar o endereço aqui, 192.168.88, isso aqui vai ser o 100. E aí ele já preenche com a máscara automaticamente aqui, já posso fechar e tentar novamente. Vamos ver se vai funcionar. Rodei o comando, olhem só, consegui acessar ele remotamente, já está me pedindo a senha. A minha senha era professor. Ó, estou acessando agora via SSH o nosso switch, nosso primeiro switch. Agora se eu der um enable, aqui lembra qual é a senha de acessar? Class, né? Class com 2 S. Ó, já estou acessando então remotamente via SSH o nosso switch.
tá bem? E a gente pode configurar tudo nele, tá? Então eu vou dar um exit aqui novamente. Ó, tô no meu computador agora, ó. Tô no notebook. Eu saí do serviço SSH, tá? Agora eu só quero mostrar pra vocês aqui. Botar em modo simulação. Deixa eu editar os filtros aqui. Ih. O Windows pedindo chave, que atualizou e tá pedindo chave pra mim. Edit filters. Vamos ver aqui. Já tá. Por que não aparece? Deixa eu fechar isso aqui. Ah, aqui. O único serviço que eu quero que ele exiba pra nós, galera, é SSH, tá? Então eu vou localizar aqui. Cadê você? Aqui, ó. SSH. Pronto. Tá aqui em MISC. Tá? Pronto. Vou pegar o notebook novamente, pegar o prompt de comando e vou rodar o mesmo comando. A gente vai dar uma olhadinha ali no SSH se realmente é o protocolo em ação, tá? Olhem só que legal. Vou rodar o comando. Claro, por que não está aparecendo nada aqui? Porque eu estou no modo de simulação, né? Então eu vou dar um capture forward aqui. Ó, quem é o protocolo que está entrando em ação? Estou disparando aqui, né? Então vou pegar esse segundo aqui só para analisar ele. Olhem só que legal. A gente está lidando aqui com Layer 4, tá? Layer 3, Layer 2, Layer 1 e Layer 7. Que legal, né? Então olhem só. Layer 2, eu tenho o endereço MAC de origem e destino, né? Do meu computador e de quem eu estou tentando acessar, que é o MAC da SVI do nosso switch, tá? Sim, a gente atribui endereço IP. Quando a gente cria uma interface virtual SVI, tem endereço MAC também. Na camada 3, a gente tem o endereço IP de destino e o meu endereço IP, que é o 100, tá? Então tem os dois endereços. Na camada de transporte, a gente está utilizando aqui o protocolo qual? O TCP, né? Que é o Transport Control Protocol. Utilizando a porta 22, tá? Utilizando uma porta de destino 22 e uma porta de origem 1027. Essa porta de origem 1027 é a porta de origem que o meu computador gerou. E a porta 22 é relacionada à aplicação SSH. Se a gente for aqui na internet... deixa eu abrir uma guia aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma guia aqui. Porta 22. Ó, o Google já está me dizendo que a porta 22 é SSH. Porta, gente, porta é o endereço também, tá? É o endereço vinculado a uma aplicação. É o endereço que faz parte na camada de transporte. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Essa parte das portas aqui. Então a porta ela é um endereço fixo relacionado ao protocolo, tá? Então tá aqui dizendo que é a porta 22. Ó, aqui estão os protocolos em ação, em evidência. Ó, o TCP aqui, ó, Source 22. Ah, aqui que ele está respondendo para mim, né? 22, a destino é a minha 1027, tá? E deixa eu ver se tem alguma coisa mais. E o SSH que diz que os dados estão encriptados, ó, a gente não consegue ler o que está sendo transportado, tá? Então só para mostrar para vocês aí que quem entra em ação é o SSH, beleza? Perfeito. Agora, se a gente quisesse configurar o próximo switch aqui, a gente faz a mesma coisa. A gente desconecta nosso equipamento aqui, né? Pegamos o notebook, botamos debaixo do braço e a gente vem pra cá. Deixa eu botar um pouquinho mais pra cima. E aí pega o cabinho console, vem aqui, configura ele. Vamos aqui, pronto. Acho que, será que eu conectei certo? Acho que sim, né? Não, errado, tem coisa errada aqui. Não sei onde eu conectei aquele cabo ali. Deixa eu ver aqui, tá? É na serial aqui. Ah, agora sim. Aí eu tenho que entrar com aqueles parâmetros de configuração. Tem que configurar a porta trunk aqui, né? A VLAN já existe. E eu só não preciso designar porta nenhuma porque nesse switch aqui só tem o trunk. Só o trunk existe, né? Então vamos lá. Como é que a gente faz aqui? Vamos lá então, terminal aqui. Pronto. Estamos aí no switch. É o nosso SW1. Então vou dar um enable aqui. Vamos trocar o nome dele, né? Configure terminal. E hostname. Esse aqui é o SW1. Pronto. Nome dado. Tá? Então agora a gente vai entrar na configuração da giga dele, né? Dessa porta aqui. Então, int g0/1.
switch port mode trunk e switch port trunk allowed VLAN 88. Essa VLAN já existia, lembrando, tá? Ó, do show VLAN brief. Percebam que a gente tem todas as VLANs já tinham sido criadas, tá? Por isso que eu não precisei criar ela. Mas eu inclusive eu nem preciso designar porta nenhuma para ela. Por quê? Porque eu não vou vir depois acessar a porta aqui. Eu vou estar nesse ambiente aqui e vou acessar todos os switches através desse switch aqui. Por quê? Porque meus dados vão trafegar via VLAN. Via VLAN eu vou acessar todos os switches. Tá? Eu só tenho que criar a nossa SVE aqui agora. Vamos criar ela agora. Vou dar um exit. Então, interface VLAN 88. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Já liberei a passagem dela. Interface VLAN 88. Agora ele cria VLAN, a interface virtual. E aí eu adiciono o endereço IP para ela. IP address. E aqui é importante que o endereço IP ele esteja na mesma rede do endereço IP desse switch, mas não pode ser o mesmo. Ele tem que ter um endereço próprio. Lembrando, o endereço IP é um só para cada dispositivo. 192. Opa, tá certo. 168.88. Esse aqui vai ser o ponto 2. Tá bem? Máscara. Pronto. Configuradinha a SVI. Agora é só configurar os parâmetros SSH, né? Primeiro, os parâmetros que a gente vai configurar aqui é de segurança, né? Então, enable secret class, que é aquela senha para a gente acessar ele no modo de privilegiado, né? Service password encryptation. Pronto. Agora a gente entra na parte do próprio SSH, né? Os dois parâmetros de configuração já estão prontos. Vamos então entrar no modo... Vamos criar o domínio. Então, domain name. Opa, não é IP domain name é campus.com, tá? Service não é service, é CryptoKey. Vamos lá, usar o tamanho do hash agora da criptografia, né? CryptoKey generate RSA generation key módulos 1024. Pronto. Ele deixou nós criarmos isso porque a gente tinha nomeado o switch, né? Então, tá aí. Agora, vamos criar os nossos usuários. Username tem que ser os mesmos, né, gente? Interessante que sejam os mesmos, né? Senão fica bagunçado o negócio. Era aluno e a senha dele era ifsu, né? E o meu usuário, username, era Daniel. E a senha... então eu entrei errado comigo. Username Daniel secret professor. Agora sim. Pronto, os dois usuários estão criados, tá? SH versão 2, né? Então a gente está dizendo que é para funcionar a versão 2. E agora a gente configura as linhas, tá? Pronto. Então, line VTY 0 espaço 15 para configurar todas as 16 linhas, né? Vamos dar o login síncronos, liberar a sincronia quando a gente estiver logado para nada atrapalhar enquanto a gente roda os comandos, tá? Agora a gente vai permitir a passagem SSH nessas linhas, então transport input o protocolo SSH, tá? E o login local.
a gente pode também configurar lá a linha 0 da porta console, né? Então, eu exit aqui, line console 0, aí login synchronous, e o password para ele, vamos botar aqui class, não, if so. Pronto, tá tudo configurado. IP, tudo certinho. Será que a gente consegue acessar por esse switch esse cara aqui? Vamos testar. Olhem só. Vou remover meu cabinho daqui. Volto pra cá, fazer o teste, né? Pego o cabo. Conecto no Fast Ethernet. Na nossa porta 24. Espero sincronizar aqui. Pronto. Vamos ver se vai funcionar. Aqui eu vou fechar. Vou abrir o prompt de comando. Pronto. E vamos lá. SSH -L Daniel e o IP 192.168.88. Ponto o que, galera? 1 ou 2? Esse switch aqui é 192.168.1. Não, 192.168.88.1 aqui na porta 24, que é a nossa SVI. Esse aqui é 192.168.88.2. Eu estou querendo acessar esse cara aqui. Qual o endereço IP que eu acesso? O 88.1 desse cara aqui ou 88.2 desse aqui? O que vocês acham? Estou querendo acessar o de cima. Ponto 2. Ó. Tô conseguindo acessar ele. Tá me pedindo senha, tá funcionando o SSH. Qual é a minha senha, professor? Olha aí. Olha o nome que aparece aqui para nós. Não é o SW1? Então, eu tô acessando esse cara aqui. Viram só? Desse switch aqui, através da nossa VLAN, tá passando a VLAN 88, ó. E eu tô acessando esse cara aqui, ó. E eu consigo fazer isso em cascata. Se tiver 200 switches, um conectado no outro, eu acesso todos. Desde que eu tenha o SSH configurado. Viram só que maravilha? Então eu estou aqui nesse ambiente aqui, ó, tô aqui dentro, nesse switch, acessando esse cara aqui. Agora, para acessar o terceiro ali, a gente teria que fazer a mesma coisa nesse cara aqui, né? A mesma coisa. Então, para ganhar tempo, eu vou clicar aqui e vou configurar direto eles, para a gente ver. Ó, tô no SW1 aqui, tá? O que eu tenho que fazer no SW1? Eu tenho que permitir a passagem da VLAN 88 aqui nessa porta, ó. Só isso, tá? A parte SSH tá toda pronta. Então vou dar um end aqui, conft, ó, eu tenho que chamar a interface int g0/2, que é essa interface aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. 0/2, tá? Ó, certo? E aí tem que dizer que ela é uma porta trunk e tem que mandar permitir a VLAN 88. Então, switch port modo trunk e permitir agora a passagem da VLAN 88. Switch port trunk, né? Allowed a VLAN 88. Pronto, acabou a configuração desse cara aqui. Morreu. Agora, claro, no nosso terceiro switch, esse cara aqui sim, a gente tem que pegar o laptop, vir até aqui e configurar o SSH nele. Por quê? Porque aqui já tem o SSH configurado, nós já configuramos. Só que esse aqui ainda não. A gente tem que configurar, senão eu não consigo acessar remotamente ele. Tá? Então eu pegaria o notebook, iria até lá, conectaria o cabo console, entraria no modo de configuração dele e começaria a configurar. Para não perder muito tempo, vou fazer direto aqui. Então enable, vou dar um configure terminal aqui. Para a gente já trocar o nome dele, né? Então hostname. O nome dele vai ser o SW3. Pronto, trocamos o nome, tá? Já vamos configurar lá a porta trunk dele. Primeira coisa a gente vai fazer é isso. Então, interface G. Tem que só lembrar uma coisa aqui, né? Ó. Tem que ver se tem as VLANs criadas ali, né? Pelo menos a de gerência, ó. Já existe a VLAN de gerência. Beleza, então vou lá na porta lá e mandar liberar ela. Então, int interface, né? Interface G0/1. Pronto. E aí eu boto ali switch port mode trunk e switch port trunk allowed a VLAN 88.
Tá, então quero dizer o que? Que a parte de... Essa conexão aqui já é trunk agora, tá? Aqui já era e aqui a gente fez agora. A gente está configurando o SW3, tá? Que é esse cara aqui. Beleza. Beleza mesmo. Bom, aí eu só vou perguntar uma coisa para vocês, só para ver se vocês estão inteirados, tá? Se eu precisar configurar esse switch aqui, mexer nele aqui, localmente eu não tenho o cabo console, o que eu teria que fazer para me acessar localmente esse cara aqui? Sem o cabo console, sem esse cabinho azul aqui. Com cabo de rede par trançado normal. O que eu teria que fazer nesse cara aqui? Você consegue imaginar onde é que está o mistake aí pra gente tentar resolver? O que faltaria no SW1 para mim pegar meu notebook? Vou pegar outro aqui, ó. Para mim pegar um notebook, botar aqui e configurar ele. Mas eu não tenho cabo serial, tá? Deixei em casa. Eu não tenho esse cabo aqui, ó. Que vocês viram eu usar. Eu não tenho ele. Tá? Não tenho, deixei em casa. O que eu teria que fazer antes para conseguir acessar ele? Numa questão de segurança. Eu teria que pegar, entrar na interface, uma interface qualquer, FAST 0/1 até a FAST 0/24, qualquer uma delas, e vincular a VLAN 88, né? Entenderam? Vincular a VLAN 88 nela, porque a VLAN 88 é a VLAN de gerência. Não tem nenhuma porta designada a VLAN 88 aqui. Temos só duas portas trunk, que o resto tudo é porta de acesso normal, tá? Vinculada a VLAN nenhuma. Tá bem? É isso que a gente teria que fazer. Bom. O que a gente tem que fazer aqui agora? Agora a gente tem que pegar eu não vou nem criar SVI aqui, tá? Esse aqui é outro... Não, SVI eu sou obrigado a criar. Eu não vou nem criar uma porta de acesso para VLAN 88 aqui. Eu vou deixar... Fazer como eu fiz aqui em cima para não perder tanto tempo. Então, gente, vamos lá. Vamos criar nossa SVI agora, então. Vou dar um exit. E para mim criar minha SVI é só chamar a VLAN 88. Então, interface VLAN 88. Criei, ó. Criada a SVI. Agora vamos criar um IP para ela. IP address vai ser 192.168.88. Essa aqui vai ser... Esse aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto 2, esse aqui vai ser o ponto 3. Ponto 3, a máscara. Aí, show. SVI criado. E agora é só fazer a parte SSH aqui, né, do equipamento. Tá, então, aqui, né, enable secret class, a gente tinha colocado, né, service, password encryptation. Ó, vocês viram que eu usei o comando de interrogação para lembrar o comando aqui, ó. Viram só? Pronto, a parte de configuração de segurança tá ok. Agora a gente vai configurar o domínio, o usuário e tudo mais, né? Então, IP domain name campus.com, username, vamos criar aqui aluno, e o secret vai ser ifsu. Username Daniel e o secret professor, né? Que são os comandinhos que, deixa eu ver se eu esqueci de algum aqui. Falta coisa aqui, falta habilitar a criptografia. Então, crypto key generate RSA generation key módulos 1024. Pronto. Então, essa parte aí tá prontíssima, não faltou nada. Agora é só a gente configurar as linhas. Então, line VTY0 espaço 15, né? Então, estou no modo de configuração, vou dar o login synchronous agora, login synchronous. Pronto. Login local, permitir o login local e permitir o transporte SSH, né? Transporte, input, SSH. Deixa eu ver se está certinho, tudo certo. Pronto. Configurado o SSH então, e ainda eu posso configurar então a nossa linha, a nossa conexão console, né? Exit line
Opa, tem um espaço a mais aqui, aí fica tenso. Console 0. Login synchronous. Vamos botar um password para ela que era ifsu, que a gente tinha criado. E é isso, né? Só isso aí. Bom, tá pronto. Agora, vou dar um exit aqui, vou dar um end, sair fora do switch e já era. Vamos tentar, através do nosso laptop, acessar esse cara aqui. Vamos lá. Então, entro aqui, entro no meu prompt de comando, e aí eu vou usar o comando ssh-l e aquele IP que a gente digitou lá para ele, que é 192.168.88.3, né? Ah, mas faltou o usuário aqui antes, hein, gente? Primeiro vem o usuário. Vou botar aqui agora aluno. Aluno, espaço, 192.168.88.3. Olha só, estou acessando no meu notebook, aqui nessa primeira sala aqui, vou acessar aquele cara lá, ó, que tá lá no outro departamento, ó. Que legal, né? Ó. Que aconteceu? Ah, já tava dentro da configuração do SW1. Peraí, não, aí não funciona. Aí deixa eu dar um exit aqui. Eu achava que eu tava no meu terminal. Agora sim, agora eu tô no terminal do PC. Vamos tentar acessar ele agora. Aqui a gente vai trocar o usuário. Vou botar aluno. Vocês viram que eu tava dentro do switch rodando o comando que eu queria rodar fora do switch. Eu tava lá no SW1 ainda, ó. Acessando desse notebook o SW1. Foi um equívoco tremendo. Ó, tá pedindo senha. A senha do aluno é ifsu. Tá aí, ó. Tô acessando o SW3 deste notebook aqui. Então, aqui eu vou dar um enable e vai pedir aquela senha, que é class. Olha aí. Show running config. Aqui a gente tá rodando a configuração da memória RAM do switch. Vamos ver o que tem. Nele, ó, tem um usuário aluno, tá? Onde a senha está criptografada. A senha do usuário Daniel também está criptografada. Tá, bem interessante isso, né? Vamos ver o que tem aqui mais de configuração nesse switch que ele exibe aqui para nós. Aqui está exibindo a informação de cada uma das portas. Pronto. Aí ele diz que na interface Giga 0/1 dele existe a porta Giga 01 está configurada como trunk e está permitindo apenas a VLAN 88, ó. É isso que ela está dizendo ali, tá? A Giga 02 não tem nada. Aí a gente tem uma VLAN 88, uma SVI cujo endereço é 92.168.88.3 e a máscara dela ali, 255.255.255.0, né? Aqui também a gente tem a criptografia da senha do acesso por meio da porta console, tá? Aqui todas as linhas que estão sendo permitidas do transporte SSH, da 0 até 4, ó, login synchronous, tá? Ó, tudo funcionando com SSH, ó, transporte input SSH. A da 5 até a 15 também, transporte input SSH, tá permitindo também, tá? Então as 16 linhas ali estão ok e acabou. Só que acontece o seguinte, o que acontece se der uma queda de energia e o meu switch ser desligado? Eu vou perder toda a configuração. Por quê? Eu vou perder a configuração porque isso está apenas na memória RAM do switch. Então, eu tenho que aqui usar o comando copy, running config, startup config. O que eu estou fazendo? Eu estou copiando as informações que estão rodando na minha memória RAM para minha memória NVRAM, tá? A startup config é a memória NVRAM, a running config é a memória RAM. Eu rodando esse comando, ó, eu acabo salvando tudo que está na minha memória RAM na NVRAM, e aí se o switch for desligado eu não perco nada. Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? O acesso remoto, como se dá, como se configura. E só outro detalhe também que eu queria passar para vocês é o seguinte, que uma vez que a gente tem esses parâmetros configurados no switch, eu posso copiar todo o meu script e colar nos outros switches, tá? A gente consegue fazer isso, não preciso digitar tudo de novo. Eu fiz para mostrar para vocês, mas uma vez que eu configurei eu copio o script, jogo no 2, eu só mudo os endereços, tipo o endereço IP da SVI, que tem que ser diferente, o nome do switch tem que trocar também. Tá? Então eu posso, por exemplo, pegar toda a configuração dele, tá?
Posso dar um Ctrl... Como é que eu seleciono isso aqui tudo? Não é um Ctrl A? Achei que fosse. Mas eu posso... Enfim, eu seleciono tudo que está rodando na minha memória, tá? Colo no bloco de notas e salvo isso. Deixo lá no bloco de notas salvo. A hora que eu preciso passar os mesmos parâmetros para um próximo switch, Ctrl C, Ctrl V. Aí, claro, no meu bloco de notas eu já altero ali os nomes e os endereços. Mas os comandos de configuração são os mesmos. Então a gente consegue otimizar isso. Tá, galera? Beleza? Aqui, ó, onde é que tá a parte... Só recapitular aqui para vocês aqui no material, ó. Que eu falo aqui das memórias, ó. Então aqui a gente tava... Ó, tudo que a gente configura no switch fica aqui na memória RAM, ó. Tá? E aqui, nesse bloco de memória da NVRAM, é onde ficam as configurações salvas. As que estão salvas ficam aqui. Na flash tem o sistema operacional e na ROM tem uma parte mais baixo nível do sistema operacional, inclusive onde ele faz todo o processo do post-on self-test, né? Que é o teste dos dispositivos de entrada e saída, testa a memória, os registradores do switch, que nem quando um computador dá um boot, tá? Então aqui a gente tem o sistema operacional, aqui a gente tem os arquivos de configuração e aqui é a nossa memória RAM. Então a gente configura tudo em cima da memória RAM e aquele comando copy running config startup config, eu estou jogando as configurações da memória RAM para esse bloco de memória aqui. E aí quando o meu switch for derrubado da energia elétrica, quando ele for levantado novamente, o sistema operacional vai carregar o arquivo de configuração que está aqui. Se tiver o arquivo de configuração, o switch vai levantar todo configurado. Se isso aqui tiver vazio, o switch vai levantar o sistema operacional dele aqui da flash, como padrão, né? Então tem que cuidar disso. Por isso o comando copy running config startup config. É isso. Como é que vocês estão aí? 11h51? Até que não foi tão... 11, 10, meia, 11... deu mais de uma hora. Achei que ia dar menos. Ih, metade dele foi embora. Ali só tá o João, o Jair e o Gabriel. Nossa senhora. Então é isso, galera. Tá? Que eu queria passar pra vocês aí. Beleza? Quem é que tinha alguma dúvida quanto ao trabalho aí, eu fico à disposição aí. Eu vou parar de gravar agora.